Olá, queridos, boa tarde. É um imenso prazer poder voltar para fazer esta live e compartilhar com você a mensagem da Palavra de Deus. Antes, porém, eu quero mandar um beijão para minha irmã Simone, eu prometi. Queria mandar um beijo para ela e para as minhas sobrinhas, que ontem nós passamos um dia maravilhoso aqui na minha residência. Minhas sobrinhas Jéssica, Jennifer e a mais recente, Valentina. Ainda tem outras sobrinhas que eu ainda não conheço, mas foi um prazer imenso estar junto com a minha irmã, a qual eu não havia há muito tempo. Um beijão, Simone, e para vocês, minhas sobrinhas, no coração de vocês. Queridos, eu me proponho a falar nessa tarde sobre o seguinte tema: Jesus, superando as frustrações da vida com o auxílio de Jesus. E o meu objetivo nessa tarde é mostrar que todos nós podemos contar com a ajuda de Jesus nos momentos de decepções, de fracasso, desgosto. E o nosso texto bíblico é o de Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 9, que será lida pela minha linda e graciosa filha, Yasmin. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te o mar e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantia de peixes. E rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto, enquanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. Amados, o conceito de frustração pode ser resumido como um sentimento ou uma sensação de incapacidade diante dos desgostos e dos obstáculos intransponíveis da vida. A nossa sociedade está cheia de histórias de pessoas que tiveram os seus sonhos frustrados. Talvez muitos de nós ainda se lembrem do fatídico naufrágio que aconteceu com Batomushi na noite de Réveillon na ilha de Guanabara, algumas décadas atrás. Centenas de pessoas tiveram suas vidas ceifadas por causa da irresponsabilidade e da ganância humana. Pessoas que tudo o que queriam era de uma posição privilegiada assistir à queima de fogos de artifícios na noite de Réveillon. Mas, infelizmente, mergulharam na eternidade, trazendo grande consternação ao nosso país. Um outro exemplo que quero citar é de Jet, o magnata do petróleo, que morreu em 1978, e suas últimas palavras foram as seguintes: sou muito infeliz,
sou um pobre homem rico. Veja bem, queridos, um homem arquimilionário, todavia, era infeliz. A riqueza não trouxe para a gente a felicidade. E isso está em conformidade com as palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 12, que será lido agora. E diz assim, homem, Lucas 12, mas ele lhe disse, homem, que me pôs a mim juiz ou repartidor entre vós. E disse-lhes, acutelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Veja bem, Jesus declara que a vida de um homem, a vida de uma mulher, de qualquer pessoa, não está nas coisas, nos objetos. Tem pessoas que amam mais as coisas do que as pessoas. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Mas o terceiro exemplo que quero citar de pessoas que teve seu sonho frustrado é de Daniele Sicarelli, que não teve um casamento muito abençoado com o Ronaldo Fenômeno, e na ocasião ficou muito magoada, e no intuito de desabafar, vestiu uma camisa com os seguintes dizeres estampados: quanto mais conheço os homens, mais eu amo o meu cachorro. Tá certo? Daniele Sicarelli exagerou um pouco. Colocou todos os homens dentro de um pacote só. Mas, querido, a história também está cheia de pessoas que por causa de frustrações, que por causa dos desgostos, das desilusões, chegaram a um ponto extremo de tirar a sua própria vida. Porque a frustração, irmão, ela pode produzir nas pessoas, pode produzir em nós uma sensação de depressão. E, aliás, existe uma estatística que diz que o suicídio é uma das maiores causas de morte entre jovens de 15 a 29 anos de idade. Aliás, não é só jovens, não, que têm dado cabo de sua vida por causa de N motivos, mas temos visto nos jornais, na história, inclusive no nosso meio evangélico, inclusive de líderes, de pastores, que se suicidaram. Só Deus sabe qual foi o real motivo. Mas a partir de agora, queridos, eu quero apresentar para vocês e apresentar para mim também, porque a Bíblia é como espada de dois gumes. E antes de eu transmiti-la para você, ela passa por mim, ela corta para cá. E eu também estou aprendendo com Jesus a superar as minhas frustrações. Então, a primeira atitude que nós precisamos tomar para superarmos as frustrações da vida com o auxílio de Jesus é aprender que as frustrações são inerentes a todas as pessoas, independente da idade, do sexo, da posição social ou de seu credo religioso. O lago de Genezaré, mencionado aqui, também é conhecido na Bíblia como o mar de Quineríade,
Mar de Tiberíades. É chamado também de o lago, o mar, e é mais comumente conhecido como o Mar da Galileia. Na verdade, ele não é um mar, é um lindo lago. Só que os judeus tinham o costume de chamar qualquer porção de água de mar. E este lago, o Mar da Galileia, ele fica a 200 metros abaixo do nível do mar. Tem 20 quilômetros de extensão e 50 metros de profundidade. Neste lago, ainda é possível encontrar nos dias de hoje cerca de 24 espécies de peixe que vivem em grandes cardumes. Era deste lago que os moradores das cidades que ficavam em torno dele, como Cafarnaum, Betsaida, Corazim, Magdá, tiravam o seu sustento. Era a sua fonte de vida. E esses homens aqui, os protagonistas dessa história, eram pescadores. E pelo menos 7 dos discípulos de Jesus eram pescadores. Pedro, Tiago e João, se não me falha a memória, eles eram empresários e eram sócios na indústria pesqueira. Eram homens que tinham responsabilidades com a folha de pagamento de seus funcionários, com a compra de equipamentos pesqueiros, tinham responsabilidade com a manutenção dos barcos e também com a manutenção e a sobrevivência da sua própria família. Então você imagine aqui esta cena, esses homens que saem logo cedo de madrugada para irem com o objetivo de pescar. Eles saem animados, esperançosos, mas chegam lá, queridos. Eles gastam tempo, porque é necessário tempo, gastam energia, perdem noites de sono e voltam sem êxito. Tá, mas talvez vocês digam, mas o que essa história tem a ver comigo? Eu não sou pescador, mas quem sabe você é um trabalhador que está desempregado. Eu não sei qual é a sua profissão. E eu já falei em outras ocasiões, e você sabe, toda hora, todo dia, fala nos noticiários que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estima que existem mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. E o pior, o IBGE já identificou dentro desse grupo um outro grupo denominado os desalentados, e que, segundo a estatística, ultrapassam 4 milhões de pessoas desalentadas. Os desalentados são aquelas pessoas que já desistiram, que já desanimaram, que não querem mais tentar, depois de várias tentativas frustradas, depois de enviarem tantos currículos, de fazerem tantas entrevistas e nunca são chamados, desistiram de continuar procurando emprego. Mas eu quero dizer, dentro dessa estatística, irmão, com certeza, embora a pesquisa não é feita com base na religião das pessoas, existem muitos servos de Deus desempregados que fazem parte dessa estatística. Mas existe uma promessa, ou várias promessas, eu vou citar uma delas, que está no Salmo 37, versículo 25.
onde o salmista declara o seguinte: fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu já falei, irmão, ser pobre não é pecado. Deus não vai permitir nós chegarmos ao extremo da pobreza. Ser miserável, sim. Mendigar, Deus não vai permitir. Porque Deus sempre vai criar circunstâncias ou vai usar pessoas crentes e até mesmo pessoas não crentes para te abençoar. Mas eu digo uma coisa: embora você possa receber ajuda das pessoas, não fique de braços cruzados. Eu vou contar duas histórias que aconteceram agora e talvez você também tenha visto na televisão, alguns domingos atrás. Duas histórias emocionantes. E não eram de adultos, não. A primeira história foi no programa do Rodrigo Faro, na Record, quando ele levou lá uma criança, um menino de 10 anos de idade, irmãos. Um menino que não precisava se preocupar com trabalho, apenas em brincar e estudar. Mas que ao ver a sua mãe doente, muito debilitada, 2 vezes foi acometida de um mal, não me lembro aqui agora, não sei se teve AVC, depois teve não sei o quê. Esse menino morava numa casa, irmãos, de barro. Quem viu, visualizou, minha esposa narrou para minha casa, uma casa num estado precário. E esse garoto de 10 anos de idade, olha só você aí desalentado, desanimado, olha aí você cheio de saúde, olha aí você novo. Veja o exemplo dessa criança e da outra que eu vou contar daqui a pouco. Com 10 anos de idade, levantava todos os dias 6 horas da manhã para produzir salgadinhos para vender na rua. Foi no estado do Brasil aqui, para poder comprar saco de cimento para dar um jeitinho na casa. 10 anos de idade. E as pessoas ficaram sensibilizadas. Ele pegava o salgadinho, botava numa bicicleta que nem era dele, e saía pelas ruas. E a sua mãe mesmo declarou no programa que ficava preocupada, o bairro que ela mora lá é violento. E o garotinho saía vendendo salgadinhos, até que a sua história foi parar nas redes sociais. E das redes sociais foi parar no programa do Rodrigo Faro. E ali ele foi abençoado. Interessante que no domingo seguinte, no programa da Eliana, agora no SBT, você viu um menino de 4 anos de idade, que tinha um sonho de fazer o seu aniversário, mas a mãe não tinha condições de dar a ele essa alegria. E sabe o que o garoto fez? 4 anos de idade. O garoto resolveu catar latinha para fazer o seu aniversário. E o resultado é que a sua história foi parar nas redes sociais da rede, foi para o programa da Eliana. E lá ele conseguiu uma quantia generosa de 75 mil reais para ajudar. E você que acha que tudo está perdido, olhe para o exemplo dessas crianças agora, recentemente, alguns domingos atrás. Que exemplo para mim, para você. Irmãos, eu me recordo da minha pessoa alguns anos atrás. Eu louvo a Deus
porque eu tive várias frustrações ao longo da minha vida até aqui. E Deus colocou pessoas abençoadas na minha vida, que me ajudaram, assim como Jesus tem me ajudado, mas eu tive também apoio, ajudas de amigos que me ajudaram a superar, mas eu não ficava de braços cruzados. Logo assim que eu vim morar aqui em Lagoinha, lá pelos finais dos anos 90, 97, 98, por aí, minha situação dificílima. E sabe o que foi que eu fiz? Ao ver meu filho, hoje com 20 anos de idade, precisando de fralda, de leite, mesmo tendo pessoas que às vezes me abençoavam com alguma coisa, eu fui para a rodoviária de Campo Grande, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, vender balinhas e picolés. Mesmo com a minha deficiência física, aí agora com a deficiência visual, eu não era cego, mas já tenho deficiência física, e me causava dores nos pés, nas pernas. E eu saía de casa bem cedo, sabe, irmão, nos dias de verão, sabe quantos picolés eu vendia, sem exagero, não vou mentir, diante de Deus, naquele sal estalando, que as pessoas andavam de boca aberta, sabe, aquele verão quente de 40 e poucos graus. Eu comprava picolés naquela época, era 12 centavos e nós vendíamos a 30 centavos. Eu me lembro até hoje como era que eu gritava. Não se espante. Ó, picolé, picolé! Vai picolé, 30! É coco, maracujá, uva, limão, leite condensado e etc. No inverno, não é muito quente, eu vendia bala. Naquela época, a paçoca, a bananada, era 10 centavos. Eu gritava, paçoca, bananada é 10. Vai, e não só eu, vários ambulantes, ali no ponto do 854, Campo Grande, Barra da Tijuca. Vários camelões vendendo o mesmo produto. E eu fiquei ali por cerca de 4 anos, mais ou menos. Eu tenho que agradecer a Deus. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, lá atrás, lá em Parada de Lucas, antes de vir para cá. 2 pessoas foram fundamentais na minha vida. Pastor Francisco Belo Fernandes e a irmã Expedita, líderes da igreja, onde eu iniciei meus primeiros passos no Evangelho. Igreja Pentecostal Unida para Cristo, Praça São João Batista, número 2, Parada de Lucas. E aqui, já aqui na Baixada, morando em Lagoinha, muitas pessoas, eu também não posso deixar de agradecer a ajuda da minha igreja, da minha pastora, mas também tem 2 pessoas que eu não posso esquecer e que eu jamais esquecerei. 2 pessoas amáveis, 2 pessoas que me ajudaram durante muito tempo, que me ajudaram a dar o suporte para a minha família durante muito tempo. 2 pessoas que me ajudaram a construir a minha casa, porque quando eu conheci essas pessoas, eu morava em um biombo, um cômodozinho que chovia mais dentro do que fora. Permita-me mencionar vocês moram aqui no meu coração, Domênico Aloysio e Adriana Aloysio e toda a sua família. Eu não esqueço de vocês. Eu tenho uma dívida eterna com vocês. Não pode esquecer também dos amigos do irmão Lacerda, esposo da pastora Regiane, falecido, saudoso Jairo, também que abençoaram muito a minha vida, junto com uma outra amiga deles. Então, queridos, o que eu quero dizer contando essa história para vocês é que existem alternativas. As frustrações, as decepções existem, mas você não pode ficar de braços cruzados.
Está difícil, mas pastor, não tem nem dinheiro nem para comprar a caixa de isopor. Eu tenho certeza que se você chegar perto de alguém e falar, eu estou desempregado, olha, eu quero sair para vender um picolé, mas eu não tenho dinheiro para comprar nem a caixa de isopor, nem o picolé, eu tenho certeza que alguém vai te ajudar. Se chegar para alguém, dependendo do lugar, que tem muito mato aqui onde nós moramos, se ficar, tem um terreno para me capinar aí, preciso levar ali o leite para os meus filhos, estou disposto a capinar terreno. Mas tem gente que diz que tem vergonha. Ah, eu não sei trabalhar, não sei fazer outra coisa. Só sei fazer isso, eu aprendi a fazer, ah, eu sou engenheiro. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu vender bala. Irmãos, há pouco tempo também um rapaz formado trabalhando de trocador de ônibus. Um outro rapaz faz vários serviços, pequenos serviços de eletricista, de pedreiro. Sabe o que ele faz? Ele vende balas nas ruas, nos ônibus. E ele personalizou a balinha, ele coloca dentro da bala, ali do saquinho de bala, o seu nome e o seu telefone e as suas aptidões. E além de vender bala, ele recebe telefonema de pessoas o convidando. Ó, tem um servicinho para você aqui. Então, irmão, existem alternativas. Tá difícil? Tá, para todo mundo. As frustrações e as decepções vêm. E ela é comum para todos nós. Empresários, pobres, crianças, jovens. Todos nós somos suscetíveis ao fracasso, ao desgosto. Mas com Jesus, nós podemos superar. Vamos então agora para a segunda atitude, que eu considero indispensável também, para nós recebermos a ajuda de Jesus nos momentos de frustrações. Nós não podemos permitir que as frustrações nos paralisem. É isso. As frustrações, as decepções, os desgostos têm a capacidade de nos paralisar, de nos neutralizar. E é exatamente isso, irmão, que o inimigo das nossas almas quer. Ele tira proveito dessas situações para nos aterrorizar. Eu costumo dizer que Satanás é o Alfred Hitchcock do inferno. Sabe quem é Alfred Hitchcock? É aquele diretor de cinema que só faz filmes de terror, né? Filmes de suspense. Satanás quer nos deixar apavorados, roendo unhas e cabelos em pés. Mas você pode contar com o auxílio de Jesus. A história está cheia de pessoas, irmão, que tiveram sucesso na sua vida profissional, nos negócios. Só para vocês terem uma ideia, ainda muitos jovens, pessoas que conseguiram êxito, ainda bem jovens. Então, preste bem atenção. Mark Zuckerberg, aos 19 anos de idade, criou o Facebook. Bill Gates, com 19 anos de idade, fundou a Microsoft. Mozart, com 8 anos de idade, já compunha óperas. E quando nós lemos a história, a biografia desses gênios da precocidade, achamos que com 25 anos de idade não temos mais condições de dar uma guinada na história da nossa vida, de mudar o rumo da nossa história. E ficamos pensando que está tudo acabado. Mas existe também na história pessoas que com
idades mais avançadas um pouquinho, também tiveram sucesso. Eu cito aqui o primeiro deles, John Pemberton. Sabe quem foi John Pemberton? Ele criou a Coca-Cola, a marca mais famosa do mundo, aos 55 anos de idade. Os criadores do WhatsApp, um com 35 e outro com 37 anos, respectivamente, criaram o WhatsApp, esse aplicativo aí que você usa, o mais usado do mundo, e que foi vendido há algum tempo atrás, vendida para o Facebook pela quantia astronômica de 16 bilhões de dólares, o equivalente ao PIB de 22 países. E talvez você fincou o pé nos 30, nos 40, nos 50, nos 60 e nos 70 e vive dizendo que não tem mais cabeça para nada, não tem mais ideia para nada. Pare de ficar pensando dessa forma. Com Jesus, nós podemos contar com auxílio. Com Jesus, do seu lado, do nosso lado, nós podemos superar os desgostos, as desilusões, os fracassos. A história está cheia de pessoas que fracassaram, mas que tentaram de novo e tiveram êxito. E você não quer tentar. Já se conformou. Eu vou lá quase todos os dias, não consigo nada. Crie alternativa. Faça bolinhos para vender. Salgadinhos. Depende. Entende? Mas não fique parado vendo a sua família sucumbir. Não fique parado vendo o seu filho precisando de um pedaço de pão e você dizendo que não vai sair porque está chovendo. A Bíblia diz em Eclesiastes que aquele que observa o tempo nunca prosperará. Mas vamos agora para a terceira atitude também que é indispensável para recebermos o auxílio de Jesus, que é a seguinte: é entender que Jesus tem as orientações certas e necessárias para nos livrar, para nos ajudar em tempos de frustrações. Jesus percebeu, queridos, a frustração estampada no rosto daqueles pescadores. E Jesus então resolve auxiliá-los, ajudá-los e orienta-os: olhem, voltem para o mar e joguem a rede. E eles questionam: Jesus, nós somos pescadores. Nós conhecemos o mar da Galileia na palma da nossa mão. Nós somos expert e já tentamos de tudo. Já usamos todas as nossas habilidades, todos os nossos conhecimentos marítimos, empregamos e não conseguimos nada. Jesus está mandando: tá bom, nós vamos lá, sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. E a Bíblia diz que assim eles fizeram. Foram ao mar e lançaram as redes, assim como Jesus tinha ordenado, e o resultado foi extraordinário, irmão. A pesca foi surpreendente. Era tanta a tonelada de peixe que eles conseguiram, que diz que os barcos iam a pique, quase iam a pique. Sabe o que isso significa? Jesus quer mudar
a história da sua vida. Mas você precisa acreditar. Você precisa seguir as orientações de Jesus. Ainda que elas pareçam absurdas aos seus olhos, aos nossos olhos, elas ainda são as melhores para nós. A Bíblia diz, lá no livro do profeta Isaías, olha, se me obedeceres, comereis o melhor desta terra. Então vejam bem, queridos, que a bênção de Deus está condicionada à obediência à sua palavra. Se quiseres, se me obedeceres, vocês comerão do melhor dessa terra. Se você quiser sair desse momento de frustração, esse desgosto profundo, esse desânimo, esse desalento, se você quer sair dessa estatística aterrorizadora, quase que não sai, né? Faça isso. Levante a cabeça. Francisco Bezerra cantava um louvor que diz assim: levante a cabeça, se anima também. Deus não tem alegria no sofrimento de... É isso, querido. Deus não está aquém do seu sofrimento. E nesta tarde, Jesus está oferecendo a sua ajuda. Olha o que ele diz em Mateus, capítulo 11, versículo 28 e versos seguintes, que será lido agora. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que convite maravilhoso! Vinde a mim todos vós que estáis desalentados, sobrecarregados, desanimados, frustrados. Que ele diz, ele promete e ele garante nos aliviar, nos socorrer. Então, queridos, fique com essa palavra no seu coração e que Deus te abençoe e te dê força para superar. Mas aprenda também a ser grato a Deus, a ter contentamento naquilo que você tem, aquilo que você já conquistou até hoje. Que Deus te abençoe abundantemente. Aqui fica o abraço do seu amigo o pastor Paulo e de toda a minha família. E quero dizer que essa mensagem brevemente estará também no meu canal, no YouTube, que tem o título Jesus, Nosso Oxigênio. É por isso que eu digo que Jesus é o nosso oxigênio, porque ele disse, sem mim, nada vocês podem fazer. Um beijão no coração de todos vocês que me seguem. Um abraço e fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém!